Oi, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Lula sempre disse que é uma pessoa qualificada, uma pessoa competente, isso, aquilo, aquele outro. Ninguém duvida que ele seja competente para fazer discurso, porque ele passou os 8 anos de mandato dele fazendo campanha eleitoral enquanto presidente da República. Ele estava fazendo campanha eleitoral antecipada e fora do período eleitoral. Foi só isso que ele fez. Quem administrou o país foi outra pessoa em nome dele. O cara não sabe nem ler, ele gira papel para tentar entender qual é o lado que estão as letras. Ele não gosta de ler e deixa claro isso. Neste vídeo, inclusive, vou botar algumas declarações dele que ele não gosta de ler e não quer aprender, não faz questão. Apesar disso, ninguém duvida da inteligência, da perspicácia, da malandragem do senhor esperto Lula da Silva, né? Mas o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo de fato é que Lula é um mentiroso, né? E que Dilma é uma mentirosa, e que os petistas são mentirosos compulsivos, né? E o que eles estão fazendo aqui em Porto Alegre, estão tentando fazer aqui em Porto Alegre, é induzir vocês ao erro através da mentira, do engodo e da falsidade. São fakes. Então este vídeo é um vídeo para mostrar as mentiras e hipocrisias dessa turma, deste grupo, né? Eles são mentirosos compulsivos e esse é um vídeo para mostrar as mentiras. Mostrar que quando a pessoa mente lá atrás, ela é obrigada a mentir compulsivamente e compulsoriamente até se convencer de que aquilo que ela está falando é a verdade. Aquela é a verdade dela. Ela está convencida de que aquilo é uma realidade. Ele se acha o homem mais honesto do mundo, isso e aquilo, mas na verdade ele não é. Ele é um mentiroso compulsivo. Então essas mentiras, elas vão ser expostas agora neste vídeo. Uma das boas mentiras que o PT vem nos vendendo, que houve golpe de Estado no momento que assumiu o vice-presidente da República. Olha, o Brasil, eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês, o Brasil é um país onde vice dá certo. Aqui é um país onde vice dá certo. Se eu não me engano, em toda a história do Brasil, teve 1 ou 2 casos onde os vices não assumiram. Só. O resto, todos os vice-presidentes do Brasil assumiram em algum momento a presidência nacional. Isso significa que não há golpe de Estado no processo, né? É um processo natural. E Dias Toffoli, o ex-advogado do PT e ministro do STF, né, que foi indicado pelo próprio PT, foi a pessoa, uma vez que ele estava empossado do cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição antes desta, ele foi a pessoa encarregada de empossar Dilma Rousseff e, pasmem, Michel Temer. Tá? Então, neste vídeo vai aparecer também, inclusive, essa questão, né? A posse de Michel Temer e os números que elegeram Michel Temer, né? Então, fica muito claro de que não houve golpe com esse governo que está aí. Como não está havendo golpe nenhum, questão da justiça, mas é uma questão de semântica, de sofisma para enganar o povo. E tudo isso vai ficar muito claro neste vídeo agora. Muito obrigado pela atenção dispensada. Então, você não está estudando nada? Não. Eu acho que, olha... Você sente necessidade de estudar? Primeiro, eu sou muito preguiçoso. Sim. Até falei, eu sou preguiçoso. Tá? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Pelo ato, isso é questão de hábito. Hamilton, eles ficam muito nervosos. Fico dizendo, o Lula pensa que é ele que descobriu o Brasil. Se eu existisse na época, teria descoberto mesmo. É que eu não existia.
Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando aqui os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Então, tem gente que gosta de falar assim. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. O Lula não tem caráter. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Na década de 70. É engraçado porque é uma contradição. Foi na época de maior repressão, repressão ao movimento sindical, repressão aos partidos políticos, repressão a toda a esquerda, repressão aos estudantes, repressão aos intelectuais. Foi exatamente na época da maior repressão política que houve o maior crescimento econômico do Brasil. Ou seja, nós estamos vivendo um momento em que a União ela não tem nenhuma capacidade de arrecadação. Se ela não tem capacidade de arrecadação, ela não tem capacidade de investimento. Então, para ela aumentar a arrecadação, teria que ter um grupo de gente com coragem de propor aumento do imposto. Correto? Não tem. Não tem. Ou a gente teria que ter coragem de, sabe, acabar com as exonerações que a Dilma fez de 2011 a 2010, que foi uma desoneração que significou 500 bilhões a menos de entrada de dinheiro dentro do cofre do Estado. Então, o Estado está falido, a União. Os Estados estão todos quebrados. Rio de Janeiro tem um déficit de 20 bilhões, São Paulo tem um déficit de 16 bilhões, Minas Gerais tem um déficit de 14 bilhões e o restante vai daí para mais. Eles não vão conseguir pagar 13º, não vão conseguir pagar salário e só tem uma solução: cortar benefício de quem? Do povo mais pobre.
Fábio Luiz Lula da Silva, ou Lulinha. Este é o filho mais famoso do ex-presidente. Lulinha tem 40 anos de idade e uma trajetória profissional polêmica. Lulinha era monitor do Zoológico de São Paulo. Recebia salário de R$600. No segundo ano de mandato do presidente, Lulinha começou a mudar de vida. Foi quando ele abriu a primeira de suas 7 empresas no ramo de tecnologia. A de maior sucesso é a Game Corp. No começo de 2004, era uma simples produtora, com um capital de R$10 mil. Hoje, vale R$6,5 milhões. Passou de estagiário para dono de negócios milionários. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Eu, particularmente, participei e tenho a honra de ter participado do processo de resistência à ditadura, para ver esse país livre da censura, da opressão e da interdição da liberdade de expressão. Ontem, quando eu vi como ocorreu na sexta-feira, centenas de milhares de cidadãs e cidadãos se manifestando pelas ruas de várias cidades brasileiras, não pude deixar de pensar, e tenho certeza que muitos aqui concordam comigo. Valeu a pena lutar pela liberdade, valeu a pena lutar pela democracia. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, tá? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Né? Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história. Aquela casa era do offset. O Gabeira tinha entrado na organização há pouco tempo, há uns 6 ou 7 meses. Ele era responsável pelo jornal Resistência, que era um jornal que nós tínhamos que era muito bonzinho. Pelo menos a gente queria fazer jornal, entendeu? Não era só luta armada. E tinha offset. E também tinha a Kombi verde, que nós usamos no sequestro, que foi a maior bandeira para o vizinho reconhecer a casa, né? Foi a Kombi verde. De um outro jornalista. Na hora H ele pegou o revólver do Ruivo, dos meninos, né, que estava com ele, saiu com o revólver dele, pulou do 8º andar para a sacada do 7º para despistar a polícia que subia pela escada, cortou a polícia, né, foi também polícia civil, cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né, antes de morrer. Tenho muito orgulho além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, até hoje nos identificamos muito. Muito importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos. Formamos uma organização nacional chamada Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Nós praticávamos ações de expropriação, que nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações em quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. Fazíamos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense. Quando eu
Entrei na Faculdade de Medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968. Pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, né, do Partido Comunista Brasileiro. Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado. Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso aí ter essa clareza. Praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem fé, tem Vaticano, vê. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história, né? Então eu vim, todo esse período da luta armada de resistência à ditadura. Você pegou em armas contra a ditadura? Sim, vamos dizer assim. Mas vamos dizendo tudo isso, né? Para dizer que você perguntou porque se eu sou de esquerda. Eu continuo de esquerda, sim. Agora, eu não sou fóssil. Eu não sou fóssil. Portanto, eu, por exemplo, quando eu entrei no PCBR, eu era um leninista de carteirinha, né? Depois eu fui evoluindo, tornei pior ainda, passei a ser um guevarista, né? Que é uma coisa mais violenta do que o leninismo, se você pode imaginar, né? Assim, quando eu cheguei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha voltado a ser um leninista. Depois, dentro do Partido dos Trabalhadores, eu fui me contaminando com vírus anarquistas, muito poderosos, né? Então, e fui evoluindo nessa formação eclética de um pequeno burguês como eu, né? Que gosto de ler, gosto de estudar, eu não tenho culpa de gostar de ler e de estudar, e fui evoluindo dentro do PT, que foi uma experiência maravilhosa para mim. Que lembranças a senhora guardou dos tempos de cadeia? Marcelete responde: a prisão é uma coisa em que a gente se encontra com os limites da gente. É isso que às vezes é muito duro. Nos depoimentos a gente mentia feito doido.
Mentia muito, mas muito. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador. Orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Esta é a candidata a presidente da República com a ficha suja de sangue. Vários companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, praticaram uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O seu colega, Frank Martins, foi um dos mentores do sequestro do embaixador americano. O Bené vira pra mim e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, acho que era o Ciro que estava dirigindo. Ele virou pra mim e disse, então na hora que passar, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, você joga uma bomba, eu vou dar uma rajada de metralhadora. Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil. Ele não estava muito tempo também no Brasil. Acho que ele estava um ano mais ou menos. Então, ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feitos sobre posturas, etc. Foi algo que chocou. Ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram condenados por ação armada. Mas lamentar a aprovação desse título para a ministra Dilma Rousseff, tanto pelo seu passado de ações terroristas, de participação no assalto ao cofre do então governador Adhemar de Barros, cujo dinheiro serviu para financiamento de guerrilhas, de ações terroristas nas ruas do nosso país. Eu, especificamente, tive uma participação armada. Posso votar a favor da homenagem a uma pessoa com passado e com presente de Dilma Rousseff. Quanto à questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer para vocês que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos atos daquele momento. E mais uma vez meu lamento pela aprovação de homenagem a uma terrorista como foi Dilma Rousseff. Então, meus companheiros, façam uma campanha por ficha limpa. A ficha da Dilma está suja de sangue, com sequestros, com execuções, com assassinatos, com toda a ordem de crime, sem querer ofender ninguém. O bom candidato para ela, a vice, é o Fernandinho Beiramar. Opa, tudo bem? Inclusive, quando ela esteve no programa do Sr. Gimenez, fazendo um omelete, para concluir, eu quero dizer que a especialidade dela de omelete é coquetel molotov. Teve, povo brasileiro, antes de votar numa candidata com um passado tão sujo como esse. Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilson, Samuel, Edward, Major Alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras Polop, Colina e VAR Palmares. Julho de 1968, Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968, Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. No início de abril de 1972, o presidente Médici enviou à região do Araguaia equipes especializadas em inteligência que, da busca do conhecimento sobre a atividade clandestina, logo efetuaram as primeiras prisões, entre elas a de José Genuíno, primeiro guerrilheiro preso no Araguaia. Logo após, o exército sofreu as suas primeiras baixas, ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. Isso fez com que o exército passasse a empregar tropas convencionais que cercaram toda a região do Araguaia,
Com a derrota cada vez mais próxima e com o total abandono logístico do PCdoB, ao qual os guerrilheiros foram relegados, sem armas, comida e remédios, vários militantes da guerrilha, encurralados, quiseram se entregar, mas foram mortos pelos próprios companheiros em atos de justiçamento. Após a morte de Oswaldão e o desmantelamento do comando militar da guerrilha, o cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada: o marxismo cultural. Michel Miguel Elias Temer Lulia foi eleito vice-presidente da República pelo voto de 54.501.118 eleitores. Tem. Oh, caralho. Nós estamos aqui para fazer a denúncia desse golpe, que não se encerra só com a reforma trabalhista. Nós queremos dizer, não arredaremos o pé das ruas. Não pensem que o dia 23 e 24 será o grande momento dessa jornada gloriosa. Não!
2018 está só começando. Hoje, nós viemos aqui fazer uma saudação muito fraterna a esse tribunal. Estamos aqui acompanhados com companheiros do Levante Popular da Juventude do Partido dos Trabalhadores.